Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Edu e este é o controle GuliKit King Kong 2 Pro. Ele tem um bom equilíbrio entre custo-benefício, bem competitivo com o controle da Microsoft. Estamos falando aqui de um controle de alto nível, porém com um preço mais acessível, se bem que com os impostos abusivos isso acaba atrapalhando um pouco em algumas situações. Mas vamos para o unboxing e análise deste produto. Então aqui está a caixa do controle GuliKit, aqui na parte frontal, bem minimalista, em branco, destacando o controle. Aqui temos uma letra estilosa, Enjoy Game Easier, GuliKit. Aqui tem algumas informações sobre as especificações, logotipo. E voltamos aqui, a parte de trás tem mais algumas especificações do produto, que eu vou falar mais adiante. Então vamos ao unboxing. A caixa abre assim, facilmente. Bem legal. Aqui temos uma pequena caixa. Possui um cabo com uma ponta USB tipo C e a outra ponta USB A. É um cabo flat. Possui aproximadamente 1,5 m. Um cabo bem bonito. Parece ter uma qualidade muito boa. Você pode usar tanto para carregar o controle ou para jogar com ele cabeado no PC. Aqui temos mais algum item. Tem um receptor para jogar sem fio. É um receptor de 2.4 GHz. Esse receptor depois vou passar mais detalhes, mas o alcance dele não é tão bom. Eu venho observando isso nesses receptores que são 2.4 GHz, né? Sofrem muita interferência, viu? Porque o alcance deles é muito curto. Eles têm outra opção com um adaptador maior. Eu não estou lembrado se é 2.4 GHz ou se já é Bluetooth. Tem que dar uma conferida lá. Mas esse daqui você pode escolher para vir junto com o controle. Já quebra um galho, né? Tem uma distância aí aproximadamente de 60 centímetros, que ele funciona muito bem. Passando disso, ele já começa a dar um delay, mas já, como eu disse, já quebra um galho. Mas para quem já tem Bluetooth nativo no computador, é melhor usar o Bluetooth. O 5.3 no caso, que é o mais atual, consegue pegar uma distância bem grande. Aqui já podemos ver o controle dentro desse compartimento. Você pode levar aí para os lugares ou para guardar ele para evitar pegar pó, bem legal. Ele fica bem justinho aqui, bacana. Já vamos ver com mais detalhes. Aqui tem um manual de instruções, tem tanto em chinês quanto em inglês, fica mais fácil de entender. Mas você pode traduzir aqui, mas eu vou ensinar para vocês os comandos, tudo certinho. Aqui um livretinho falando um pouco mais do controle, né, das tecnologias que são patenteadas deles. E fazendo uma propaganda de mais acessórios que eles têm para Nintendo Switch, até carregador aqui sem fio. Aqui temos um adesivo, GuliKit, mais um folheto mostrando aqui indicando um site para vocês realizar o teste de precisão dos analógicos, fazer o teste dos botões. E é isso, vamos para o review do controle. Então aqui está o GuliKit King Kong 2 Pro. O primeiro ponto que eu quero citar sobre esse controle é a ergonomia e a sensação tátil que ele passa. Pessoal, por mais que ele tenha um formato idêntico ao do Xbox, a sensação de tocar nele é excelente. A ergonomia que você tem pegando nesse controle é maravilhosa. Eu nunca senti nada igual, principalmente aqui na parte tátil. A sensação que você tem aqui, ele é todo feito em emborrachado, tá? O acabamento dele é emborrachado.
E não é aquela borracha que você passa um pano, fica grudando fiapo e pó. É uma borracha bem legal, que dá uma sensação de pele, pele humana mesmo. Você tem uma sensação de pele. É muito confortável. Eu nunca senti nada igual na vida. Muito bom mesmo, é excelente a ergonomia. Aqui na parte onde você põe os dedos é texturizado, tá? Tem uma textura aqui que deixa mais confortável ainda. E o formato dele para minha mão, que minha mão não é a das maiores, eu tenho 1,67 m, sou uma pessoa de estatura baixa. Então, para mim, ficou excelente, perfeito. Tá? E outro ponto é a robustez dele, é um controle bem firme. Vocês podem analisar aqui, o ponto de junção aqui da peça é perfeita. De todos os lados. Muito bem feito. E a carcaça dele não faz nenhum ruído, ó. Você pode apertar o quanto você quiser. Esse controle o Gustavo, que é o meu amigo e cliente, me emprestou para fazer aqui o review para vocês. E Gustavo, se quebrar, você pode deixar que eu me responsabilizo. Ó, vou torcer ele aqui. Ele não torce, gente. Ele não se mexe, não faz nenhum estralo, nada. Eu estou fazendo força. É incrível a firmeza que esse controle tem. E não é um simples plástico. Você não ouve nenhum rangido, você aperta ele, ó, e você não ouve nada na carcaça. Excelente construção, muito boa. Aguenta a torção aí, né? Ninguém vai ficar torcendo o controle, mas é só para vocês verem o quanto é rígido e quanto é firme esse controle. E ele tem um peso bem agradável, não é muito leve, também não muito pesado, é bem equilibrado aqui. Gostei desses pontos desse controle. Agora o próximo ponto que eu quero citar para vocês, né, são os botões, tá? Os botões aí, temos aqui o padrão do Nintendo, que é o B, A, o X, Y. Isso aqui você pode reprogramar, o ring light está batendo aqui nos botões. Você pode reprogramar, tá, para ele fazer os comandos do controle do Xbox, tá? Ele vai inverter os comandos aqui de forma lógica, tá? Não os botões fisicamente. E não adianta você puxar o botão e trocar de lugar, porque as dimensões de comprimento do botão são diferentes, tá? É um ponto negativo desse controle que eu vou falar mais adiante. Então você fisicamente não consegue trocar, só se você comprar à parte botões próprios. Mas logicamente, via a configuração, você consegue inverter para você jogar aí no PC. Aqui os analógicos têm uma precisão excelente. Se vocês entrarem naquele site que a própria GuliKit indica, vocês verão aqui fazendo este movimento circular nos analógicos ou sticks. Vocês vão ver que tem uma margem de erro muito pequena, chega a 0,8, 0,9, né, de taxa de precisão. Então é uma margem muito pequena de erro. Os melhores analógicos que eu vi no mercado, até agora não vi nenhum outro controle, pelo que eu conheço, né, que tenha uma margem de erro tão pequena assim. É muito preciso, eles são bem leves para movimentar. Vocês podem achar estranho, os gatilhos também, eles são bem leves de pressionar. Vocês podem achar estranho, achar que é muito bambo, né? Mas a precisão que esses botões têm, principalmente os analógicos, é inacreditável. É uma precisão muito boa, é uma questão de costume mesmo. Você já mexe um pouquinho, você pode configurar também a zona morta e tem muita precisão, né? Essa parte é excelente dos botões. Aqui temos o D-pad. Um D-pad bem simples, o D-pad, eu não tenho muito conhecimento em jogos de luta, então eu não posso falar se ele é bom, né? Eu não sou um profissional nos jogos de luta, mas é o suficiente aí para um jogador mais amador jogar. Mas o D-pad eu não vejo assim, tanta qualidade em relação aos demais botões. É um botão simples de membrana, tá? Mas ele tem um clique firme, normal. Nada que você clica numa seta e dá comando na outra, como tem controles que fazem isso. Aqui os botão Home, botão de configuração. Tem esse botão quadrado que eu não sei exatamente o nome dele porque o manual não fala.
E aqui tem um botão de aprendizagem e pareamento. Pareamento não, desculpa, é compartilhamento, que você consegue compartilhar as configurações do seu controle com seus amigos, né? Você salva um arquivo no PC, etc. Aqui o botão de Start, Select, temos aqui o R, o L, o ZR e o ZL, né? Mais focado aí nos botões do Nintendo. E aqui temos o botão para você selecionar a plataforma no qual você quer utilizar aqui o Switch, o Windows, Android, o de input, e aqui o botão de pareamento, que eu vou ensinar todos os comandos para vocês mais para frente do vídeo. Aqui ele possui o analógico eletromagnético, tá? Por isso que ele dá esse nível de precisão absurdo. Tem outros eletromagnéticos no mercado, mas não tem um nível de precisão como este. É uma patente da própria GuliKit, tá? Todo esse mecanismo, toda essa estrutura feita tanto aqui nos analógicos quanto nos botões, switches, aqui tá, do B, A, X, Y, são botões patenteados pela própria GuliKit, tá? São botões diferentes, aqui não é membrana, vou colocar aí na imagem para vocês verem, é um botão, tá? É um switch, bem interessante. E falando dos ruídos dos botões, vamos conferir aqui o analógico. Normal, os movimentos também não produzem barulho, são bem suaves. Ele tem um ring aqui em volta, né, um anel, no qual você consegue deslizar facilmente aqui o analógico em 360 graus. Os botões patenteados. Um ruído bem normal, aceitável, não incomoda de forma alguma. Não se ouve praticamente nada desses botões. São bem silenciosos e o de pad. Aqui o Z e o R e o L. São botões comuns, já produzem mais ruído. E os gatilhos. Que não possuem botões nenhum, são também magnéticos, né? Eles têm sensor, então o sensor vê o quanto você está pressionando o botão, então ele não tem um botão, ele é fisicamente aqui um botão, mas ele não tem um botão clicável, ele é um sensor que calcula aqui o seu movimento, também eletromagnético. Muito bom. Aqui na parte de trás só temos a nomenclatura GuliKit, né? E aqui um pequeno furo com um botão que eu vou explicar mais para frente. E a bateria desse controle é de 1000 mAh, uma duração até 25 horas. Isso pode variar, logicamente, dependendo do nível de vibração que você usa. Se você usar mais, vai durar menos. Se você usar com menos intensidade, vai durar mais a bateria. Agora eu vou mostrar para vocês como que faz as configurações nesse controle e apresentar para vocês todos os recursos que esse controle oferece. E vou começar, obviamente, em como ligar esse controle. Primeiramente, você pode pressionar o B, o A, o X ou o Y para ligar ele, ou simplesmente pressionar aqui o botão
né, o mod key, que eles falam, que é o botão de modos, onde você seleciona o modo com que o controle vai operar. Então, vamos apertar aqui qualquer botão que eu disse. Ele vai ligar o LED branco, representando em qual dispositivo você quer operar. E aqui essa luz piscando significa que ele está aguardando a comunicação do receptor. Então vou apertar de novo. Se você quiser desligar o controle, você aperta 2 vezes rapidamente e ele desliga o controle, tá? Então vamos lá parear esse controle com o computador usando o receptor que acompanha o produto. Lógico, para acompanhar você precisa escolher lá quando for comprar. Ele tem só o controle separadamente e vende também com vários outros combos, com botões extras ou com um receptor diferente, fica a sua escolha. Então vou usar esse receptor mais simples, vou conectar, antes de conectar no PC, ele possui um pequeno botão aqui na lateral. Você vai segurar ele por 2 segundos também, da mesma forma que aqui você vai segurar por 2 segundos, que aqui é o botão de pareamento, para eles começarem a se comunicar. Então eu vou conectar agora no computador. Vou pressionar lá por 2 segundos. Pressionei, ele vai começar a piscar rápido lá. E aqui a mesma coisa, aqui já está selecionado o modo Windows. Eu vou pressionar por 2 segundos. E ele vai começar a fazer a busca, tá vendo? Vamos aguardar. Deu uma vibrada curta, conectou, ele estabilizou o LED. Então ele está agora pareado com o computador, beleza? Então é muito simples fazer o pareamento usando, né, o receptor que acompanha o produto. Agora, caso você tenha uma placa Bluetooth no seu computador, você pode simplesmente fazer esse mesmo procedimento. Você seleciona aqui Windows e coloca para buscar. Você entra lá nas configurações de Bluetooth, procura lá nas configurações, coloque adicionar, um dispositivo lá no Windows, e você vai encontrar, quando eu colocar para fazer a busca aqui, e lá no Windows, ele vai aparecer como GuliKit Controller. É esse o dispositivo que você irá selecionar, e feito isso você vai ter o controle pareado com o seu computador, com a sua placa Bluetooth do computador, beleza? No Nintendo Switch, você entra nas configurações de controle do Nintendo e busca lá, coloca também para fazer a busca. No Android, no iOS, é o mesmo procedimento. Você entra no campo de Bluetooth e vai procurar dispositivo, fazer pareamento. É um processo bem simples, tá? E no Nintendo Switch você consegue acordar o console, o Nintendo Switch, você consegue acordar ele clicando aqui pelo controle. Você aciona o controle, você liga o console. Então aqui, pessoal, como vocês podem ver, esse controle é compatível com múltiplas plataformas. Então Nintendo Switch, Windows, Android, iOS e o D de input. O que é o de input? Ele é diferente do Shinput. É um protocolo para jogos muito antigos. Então caso você use um emulador e esteja rodando um jogo bem antigo que use esse protocolo de input, esse controle oferece para você. Então você tem compatibilidade aí com várias plataformas de forma bem eficiente, tá? Então entenda que o de input é diferente do Shinput, tá? São protocolos diferentes. E aqui você seleciona os modos, a plataforma que você quer operar. Então você pressiona aqui por 2 segundos e ele vai alternar a plataforma. Então aqui ele foi para Android ou iOS. Então aqui ele está aguardando você iniciar o processo de pareamento, como eu já ensinei antes, esses LEDs significam pareamento, ou de bateria, tá? A bateria, o LED vai ficar vermelho quando a bateria estiver fraca. Mas é um ponto negativo que eu vou citar depois, que você não consegue ver esses LEDs. Então simplesmente a bateria acaba, porque estava fraca, e você não consegue ver, porque você não fica olhando o tempo todo aqui.
Enfim, depois eu vou falar mais sobre isso. Então vamos lá. Aqui ele fica aguardando o pareamento. Então vamos pressionar por 2 segundos de novo, ele mudou para o de input. Mais 2 segundos ele mudou para o switch. Então você pressiona aqui 2 segundos, busca o dispositivo lá no switch para fazer o pareamento. E vamos ligar novamente, ele desliga rapidão aqui. Vamos mudar para o Windows. Windows eu não sei porque ele demora um pouquinho mais. E já conectou, porque no take passado nós já fizemos o pareamento no Windows. Então ele ligou aqui rapidamente, já se comunicou. Para desligar, como ensinado, você dá um duplo clique. Agora vamos configurar aqui os botões, caso você vá jogar no PC, né, no Android, não no Switch. Esses botões aqui vão estar no padrão de Switch, como vocês podem ver aqui fisicamente. Então a gente precisa trocar a configuração lógica desse controle. Então vamos inverter a posição de comando. Então o B vai passar a ser o A. Vamos inverter aqui o X e o Y. Então vamos fazer essa inversão. Para fazer isso é muito simples, no próprio controle você faz todas as configurações. Então você precisa pressionar o botão configuração, que é esse aqui do centro. É o botão aqui do centro. Deixa eu ajustar um pouco o foco. Você pressiona ele e pressiona juntamente o start, que é esse plus aqui, o sinal de mais. Ele vai dar uma pequena vibração, quer dizer que o comando foi aceito. Então agora você vai utilizar no padrão Xbox. Agora, caso você vá jogar no Switch e quer voltar essa configuração para o padrão, você faz o mesmo procedimento, aperta, ele vai dar uma longa vibração, significa que ele voltou ao padrão, que é as configurações do Nintendo. E agora o ajuste de intensidade de vibração. Se você quiser alterar a intensidade, você simplesmente pressiona o botão de configuração e o de pad para cima vai aumentar essa intensidade e o de pad para baixo vai diminuir essa intensidade. Então ele vai dar umas vibrações de acordo com que você vai alterando. Eu vou deixar ele até apoiado aqui na mesa para talvez o microfone captar essa vibração. Então eu vou subir, vamos aumentar a intensidade. Ele está dando 3 vibrações, então significa que ele está na intensidade máxima. Eu vou diminuir agora. Ele dá 2, 1. Então ele deu uma longa. Quando ele dá uma longa, quer dizer que está desativada a vibração. Ele tem 4 estágios. Agora, para ajustar a sensibilidade do analógico, você precisa pressionar aqui o botão config mais o analógico que você quer. Você clica aqui, no caso L3 por esquerdo e R3 por direito. Então você pressiona aqui, dá um clique, ele vai dar uma vibração, quer dizer que foi para 50% a sensibilidade, ou seja, o padrão é 100, ele diminui a sensibilidade ao invés de aumentar. E quando ele dá 2 vibrações, quer dizer que foi para 100%, voltou para a configuração padrão. Agora, o ajuste de sensibilidade para os gatilhos, você vai pressionar também config. No caso, se você quiser mexer na sensibilidade aqui do botão ZL, você pressiona o D-pad esquerdo, e o ZR você pressiona o D-pad direito. Então você pressiona aqui o config mais a seta para o lado esquerdo, foi o ZL que foi configurado. Uma vibração significa que ele aumentou a sensibilidade em 600%. Então você não precisa nem pressionar até o final do curso, que ele já vai dar o comando. E uma longa vibração significa que ele voltou aos valores padrões de fábrica. E esse controle também possui o modo turbo, no qual você pode configurar o A, o B, o X, Y, R, ZR, o L e o ZL. Pelo menos são esses botões reportados no manual, no qual você configura apertando o botão config e o botão correspondente no qual você quer que ele ative o modo turbo.
E nesse caso ele tem dois modos de turbo. Tem o turbo normal, no qual quando você apertar o botão correspondente ele vai apenas dar uma vibração, significa que ele ativou o turbo normal, que ele vai fazer uma simulação de pressionamentos de botão 20 vezes por segundo, que é bastante coisa, e para fazer isso você tem que ficar segurando o botão que você escolheu. Vamos supor que configuramos o botão B, você mantém ele pressionado e ele vai dando o comando lá, como se você estivesse apertando, né? Então já dá uma simplificada aí no processo. E você tem um modo turbo automático, no qual ele vai ativar te dando um feedback de 2 vibrações, que correspondem ao turbo automático, que basta você pressionar uma vez e a ação vai ser repetida aí até você querer que pare. Tá? Então vamos supor que o B ele dá algum ataque, o personagem ataca, ele vai ficar atacando sozinho até você apertar novamente para cancelar esse comando, para ele parar. Tá? O turbo vai continuar funcionando, se você apertar novamente, ele vai replicar o comando e ficar dando o ataque, né? Vamos supor, por exemplo. E para desativar o turbo, você faz o mesmo procedimento, pressiona o config mais o botão que você havia configurado o turbo. Outra opção, outro recurso que ele tem é para remover a zona morta do analógico. Então você aperta o config mais esse quadrado, tá? Que ele não especifica o nome desse botão. Você pressiona ele, quando ele der uma vibração, ele vai anular a zona morta, tá? No centro do botão. Então qualquer toquezinho que você dá, ele já vai dar um comando, tá? E uma longa vibração significa que você vai apertar de novo esse comando de config mais esse quadrado aqui, ele vai voltar aos padrões de fábrica, beleza? Com uma pequena zona morta, que ele já possui uma pequena zona morta. E não faz tanta diferença anular essa zona morta, mas né, para alguns jogadores pode ser benéfico isso. Mas ele já tem uma pequena zona morta que é bem sutil mesmo. O próximo recurso que esse controle tem é o modo jogador profissional. Ele reporta lá no site que ativa configurações especiais para o controle e é bom para jogos de FPS, mas sinceramente pessoal, eu não notei nenhuma diferença, nem no analógico, nem no gatilho, nada, nenhuma diferença de sensibilidade, nada disso. E a zona morta, eu achava que ele iria anular a zona morta, mas ele não anula, mantém a mesma coisa. Então eu não consegui perceber a diferença, até porque no site ele não reporta nenhuma especificação, né? Ele não fala o que realmente faz no controle. Então fiquei aqui nessa dúvida e vou deixar essa dúvida com vocês também, que esse recurso para mim não apresentou nenhuma diferença, mas para ativá-lo basta você pressionar o botão config mais o botão de modo, tá? Seleciona de modo, então você aperta aqui, quando ele dá uma vibração quer dizer que o modo está ativo e uma longa vibração significa que ele volta aos padrões de fábrica. O outro recurso é o modo aprender, que é um recurso aí inovador que eu nunca havia visto em outros controles, pelo menos os controles que eu conheço até hoje eu nunca vi esse recurso. É o modo aprender, como que funciona? Ele vai gravar a sequência de botões que você pressionar. Se você quiser que o personagem ou qualquer coisa no jogo reproduza um comando, né, ou um botão, você pode pressionar aqui por até 10 minutos, ele faz essa gravação. Então, para você ativar isso, você segura este botão, que é o botão aprender, é o botão learning. Você segura por 3 segundos. O controle terá uma longa vibração e começará a gravar os comandos acionados. Então você vai lá, aciona o comando, o combo que você desejar, pressione o botão aprender novamente para finalizar essa gravação. Ele vibrará e assim o controle fará os comandos automaticamente. O tempo máximo de gravação, como dito, é de 10 minutos, é bastante tempo. Para reproduzir novamente essa gravação, você pressiona o botão aprender uma vez para repetir automaticamente as ações que foram gravadas. Você pode pressionar 2 vezes para repetir as ações gravadas
num tempo indeterminado, até que você interrompa ou até que a bateria do controle acabe. E os analógicos podem ser usados enquanto a sua gravação está em andamento, está em execução, e para cancelar a reprodução automática basta você pressionar até a metade qualquer botão, exceto os analógicos. Então, pressionando até o meio, ele vai cancelar a reprodução desta gravação. Se você quiser fazer a calibração do controle, você pode pressionar o L, o R, o D-pad esquerdo, o A, todos juntos. Aí ele vai começar um processo de calibração do controle. Tá? Como vocês podem notar, ele deixa bastante marca dos dedos, tá? Porque é um emborrachado, mas também não faz mal, você passa um paninho, ele sai facilmente. Se você quiser fazer a calibração do giroscópio, você pressiona o Start e Select, D-pad para a esquerda e o A todos juntos, ele vai fazer uma calibração do giroscópio, que a propósito, esse controle tem giroscópio, você pode movimentar ele para mirar, né, para fazer uma curva com o carro, né, virar o volante, esterçar o volante. E esse controle também possui a mira assistida, que para configurar ela você pressiona o botão configuração, o Z, caso a mira do jogo seja no Z, mas geralmente é no ZL ou é o RT, né, no Xbox. Você configura, quando ele vibrar uma vez ele vai aplicar uma assistência de mira baixa, uma baixa assistência. Se ele vibrar 2 vezes é uma assistência média, e se ele vibrar 3 vezes é uma assistência alta, tá? Então ele tem assistência de mira. E para restaurar o controle aos padrões de fábrica, caso você veja que tem alguma coisa errada, você não esteja se sentindo bem ou fez uma configuração, não está certo do que fez, você pode pressionar o botão Config, né, que é a configuração, mais o Select, e ele vai voltar aos padrões de fábrica, vai dar uma longa vibração, significa que ele voltou aos padrões de fábrica. E caso o seu controle dê algum bug, que eu já cheguei a ter um bug nele, não sei como que eu consegui reproduzir, mas ele não queria desligar por nada. Ele não dava nenhum comando, não acontecia absolutamente nada. Ele estava ligado, pareado, mas ele não dava resposta em qualquer comando que eu dava nele. E então eu observei aqui na parte traseira, e não tem isso no manual, eu observei aqui na parte traseira que ele tem um pequeno furo, e lá no fundo ele tem um botãozinho. Você pode colocar um palito de dente aqui, pressioná-lo por alguns segundos, acho que é 5 segundos se não me engano, e você força o desligamento dele. Então isso aqui foi útil, porque com o bug eu não consegui fazer nada e nem sozinho ele desligava. Esse controle ele desliga em 10 minutos, ele desliga automaticamente se estiver num estado ocioso. E então aqui você força o desligamento, né? Um hard shutdown, vamos falar assim. Você força o desligamento dele pressionando. É só usar aí um palito de dente que você não irá danificar. Não iria indicar uma agulha porque ela é muito pontuda, né? Pode até danificar o botão. Então use um palito de dente aí que você vai ter mais segurança para fazer esse processo. Esse botão aqui salvou desse bug, então caso você tenha o bug, é só usá-lo. Minhas considerações finais a respeito desse controle é que eu adorei este produto, adorei de verdade. O primeiro ponto positivo que eu achei é a ergonomia e a sensação tátil que ele passa. Eu nunca senti um controle tão confortável como esse. Esse revestimento emborrachado que passa uma sensação de pele é incrível, é incrível. O ruim é que ele marca muitas digitais, tá? Mas isso é o de menos. Ele não fica com muito pó em cima. Se você passar um pano, geralmente superfícies emborrachadas, quando você passa um pano, fica com mais fiapo ainda, fica com mais pó ali preso. E esse revestimento não fica assim. Ele só deixa as marcas ali de digital, né, da oleosidade das mãos, mas não é um ponto negativo.
tá? O objetivo dele é passar uma sensação muito boa e realmente ele cumpre com isso. A sensação incrível, ergonomia perfeita, pelo menos para minha mão, que é uma mão normal, média, né? Eu tenho 1,67 m de altura, então, né, dá para ter uma referência aí de um tamanho de mão normal. Ele tem um tamanho do controle da Microsoft, tá? Então aí já é uma boa referência para vocês. Mas é muito diferente a sensação quando você pega esse controle. Muito bom. O segundo ponto positivo desse controle são os analógicos e os gatilhos. Por mais que eles pareçam muito fáceis de empurrar no caso do analógico e pressionar no caso dos gatilhos, parece assim que tem pouca resistência, não passa assim uma sensação de firmeza, de que seja algo bom. Mas na verdade, se vocês abrirem o site que a própria King Kong recomenda para fazer os testes do controle, vocês verão que o analógico tem uma taxa muito baixa de erro. São os analógicos mais precisos que eu já vi no mercado. Dentro do meu conhecimento, né, são os controles que mais têm precisão nos analógicos. E quando você está lá no gameplay, realmente você nota a facilidade de você mirar nas coisas, né? Então é muito bom. É muito preciso, você vai mexendo de forma linear, ele vai se deslocando sem engasgo, sem pular nada, sabe? Ele vai milimetricamente se movendo, é perfeito, perfeito. E os gatilhos também, a mesma coisa, eles também são eletromagnéticos e são muito bons. Eles são bem lineares, conforme você vai pressionando, tem um feedback bem legal, bem gostoso mesmo. Está aprovadíssimo esses pontos nesse controle. E o terceiro ponto positivo é, claro, a compatibilidade com várias plataformas. Então, estamos falando de compatibilidade com o PC, compatibilidade com o Nintendo Switch, compatibilidade com celulares, né, smartphones como Android ou iOS. Então, isso é muito bom. E tem esse de input, né, que são para jogos mais antigos, caso você esteja rodando no emulador. Então ele tem esse recurso, esse protocolo de comunicação que vai te possibilitar jogar jogos bem mais antigos que usam esse protocolo. Gostei bastante, primeira vez que eu vejo um controle oferecer esse tipo de comunicação, né, de protocolo. Gostei bastante. O quarto ponto positivo desse controle são os botões no geral. São botões bem confortáveis, não produzem ruídos exagerados, principalmente os botões ali que tem a patente da própria GuliKit, que são no A, o B, X e Y. Eles são um switch, né, patenteado, são bem gostosos de apertar. E os que produzem mais barulho ali são o LR. Eles produzem ali um ruído mais acentuado, mas nada que atrapalhe e nada que seja fora do normal para esse tipo de botão, né, que são botão tátil. Então ele tem um feedback sonoro ali bem normal, tranquilo, não interfere em nada na qualidade do produto. O quinto ponto positivo é a bateria. A bateria tem 1000 mAh, é uma quantidade de carga decente. Eu particularmente não notei muita diferença em relação ao Game Cert T4 Pro, que se não me engano tem 600 mAh de bateria. Pode ser que por eu estar concentrado no jogo não tenha percebido muito bem isso, passou essa sensação, até porque eu estava jogando Resident Evil 4 Remake, então sou viciado nesse jogo, amo muito essa franquia, acho que vocês já perceberam isso pelos meus wallpapers, então pode ser que estivesse muito concentrado, não percebi, passou essa sensação. Mas enfim, levando em consideração o que eles estão reportando, 1000 mAh, decente, mas para mim também, na minha experiência que eu tive, joguei bastante, por uns 2 meses testei esse controle, me agradou, uma quantidade de bateria tranquila para mim, não teve nenhum problema em relação a isso. O sexto ponto positivo é o preço.
um preço bem acessível, bem competitivo no mercado e excelente pelo que ele oferece. Então isso agrada bastante. Eu estou falando da versão que só do controle, tá? Sem o receptor wireless, só do controle. Tem um preço muito bom. Eu compraria sem dúvidas esse controle. Os pontos negativos desse controle, o primeiro ponto que eu achei desse controle que é bem negativo, são que para você deixar com o layout do controle do Xbox, né, o A, B, Y, X, você tem que comprar separadamente esses botões para conseguir colocar no controle. Você não pode simplesmente inverter os que já estão aqui no controle, porque eles têm um comprimento diferente. Para mim parece, claro, feito de propósito, para você ir lá e comprar mais acessórios, né? Então fica como um ponto negativo. Eles poderiam ter feito ali todos os botões na mesma altura para você ir lá e trocar de lugar. Isso não afeta na parte lógica, você consegue configurar e trocar, inverter o comando desses botões como eu já apresentei, mas fisicamente os botões vão ficar trocados, infelizmente, a não ser que você compra esse kitzinho que chega a passar ali dos R$50, é bem salgado. O segundo ponto negativo é que ele não possui software para configurações. O software ele poderia trazer para você possibilidades de fazer ajustes mais finos, né? Ajustes mais precisos, e você conseguir configurar tudo ali ao seu gosto, né? Algo que te agrade, mas ele não fornece essa opção. As configurações, como eu já mostrei aqui no vídeo, são feitas tudo através por comandos aqui no próprio controle, e são aí configurações mais limitadas, né? Ou é mais, ou é menos, ou é o normal. Alguns é até menos, né? Alguns são muito a mais, então você não tem muita precisão ali na escolha do que você quer. Não que isso interfira no controle em geral de forma alguma, né? Mas é um ponto que eles poderiam levar em consideração, que eu já vi controles, eu já tenho controles que tem a configuração via software, então a liberdade que você tem ali para fazer os ajustes mais finos, tanto na precisão do analógico, na sensibilidade, tanto do analógico quanto do gatilho, isso é muito bom mesmo, tá? Mas isso aqui não anula a qualidade geral do controle. O controle já tem uma precisão magnífica, como eu já falei para vocês, então, mas fica como um ponto negativo. Poderia ser um pouco a mais ali, que acrescentaria de benefício para o controle. O terceiro ponto negativo do controle é a notificação de bateria fraca. Como vocês podem ver, tem esses pequenos quadradinhos que possuem LEDs, e ele começa a piscar um LED vermelho para te notificar que a bateria está fraca. Beleza, legal. Mas quando você está jogando, essa parte do controle, a parte superior, está para frente, não está fora da sua visão. Então você não consegue ver que o LED está piscando. Aí adivinha, quando eu estava jogando Resident Evil 4 Remake, buscando o rank S+, né? Então eu estava fazendo com muita precisão, você faz mais ou menos um speedrun ali, e queria fazer o primeiro e o segundo capítulo sem salvar o jogo. Então fui indo, quase terminando o segundo capítulo para poder salvar o jogo. O que acontece? Acaba a bateria do controle. E eu não sabia, porque eu não consigo ver e não vou lembrar de ficar virando a parte superior para mim, para eu conseguir ver se a bateria tá boa ou não tá. Aí ele manteve o jogo travado ali, no caso a Ada, né, eu tava fazendo tentando o rank S+, no Separate Ways, né, na DLC do Resident Evil 4 Remake, e ela ficou girando lá, que eu tava fugindo dos inimigos, ela ficou girando, ele não pausa o jogo, tá? Ou seja, geralmente os jogos te dão aquela mensagem de controle desconectado e pausa o jogo. E não pausou o jogo, não sei se é um problema do Resident Evil
ou se é o controle, não sei afirmar direito, mas o jogo continua rolando. Aí eu fiquei desesperado lá, os inimigos tudo em cima, acabei morrendo, tendo que começar tudo de novo por causa disso. Então isso me deixou bem nervoso mesmo. Já estava tentando fazer o primeiro e segundo capítulo de uma vez só, sem salvar, para economizar saves, né? E que raiva. O quarto ponto negativo é o receptor wireless. Ele também não suporta muita distância, igual o GameSir T4 Pro, que eu tive essa experiência, que eu mesmo observando, eu acho que ali, a partir dos 60 centímetros de distância, ele já começa a perder o sinal, já começa a dar um delay, já não fica legal. Então é bom sempre estar ali perto de você, você pode colocar num hub mais próximo de você, ou comprar um extensor, um cabo extensor para deixar mais próximo, mas eu notei ali que mais ou menos a partir de mais de 60 centímetros ele já começa a ter interferências, não começa a ficar bom o negócio. Então é um ponto negativo aí, que ele poderia suportar mais distância. Se não me engano, ele trabalha em 2.4 GHz, pode ser isso, pode sofrer interferência da rede, né, de internet, que também trabalha nessa frequência de 2.4 GHz. É muito melhor Bluetooth. Bluetooth você consegue distâncias maiores de 1 metro. Então o Bluetooth é bem legal porque ele trabalha numa faixa de frequência bem diferente do que da faixa de internet, né? Então vai aí mais um ponto negativo, mas que não prejudica no geral do controle, né? Isso aí dá para dar um jeito ainda. Agora vamos falar de preço. Quanto que está custando esse controle? A versão só o controle está custando R$300, tá? Já incluso o imposto, que é uns R$50, já incluso descontos do AliExpress, que é as moedas, né, do AliExpress. Se você tiver moeda, sempre junte essas moedinhas que ajuda bastante. Então deu lá uns 14, quase R$15 de desconto usando as moedinhas. Então deu uns R$300 no final, mesmo com imposto. Tá um preço bem da hora, bem competitivo em relação da Microsoft, que está mais caro ainda. E vocês viram o quanto esse controle tem a oferecer. E a ergonomia dele, a sensação dele é incrível. Deixa o controle da Microsoft no chinelo. Agora, a versão com receptor, que é o Gift, que eles falam, né, presente, mas não é de presente, porque acrescenta um valorzinho sim. Então o chinês quis dar uma enganada ali. Tá R$284, mas quando você vai para o carrinho, você tem aquela tristeza de ver aquele imposto de apenas R$250 e acaba transformando em R$521, infelizmente. É uma tristeza. Por causa de um receptorzinho, uma pequena diferença ali de R$20, já cobra um imposto nesse patamar. E pessoal, aproveite esses preços, que é preço de Black Friday. Então Black Friday no AliExpress, se não me engano, termina na quarta-feira, tá? Então eu fiz esse vídeo mais rápido para vocês. Gravei até no domingo esse vídeo, para vocês conseguirem aproveitar o Black Friday. Eu vou deixar o link na descrição desse controle, então aproveite lá se você está interessado. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, é um controle realmente muito bom. E corre lá, porque já vai acabar, e aproveitem esses preços. Então pessoal, é isso. Eu vou deixar o link do produto na descrição do vídeo. Se vocês puderem adquirir o produto através do meu link, agradeço muito, vocês estarão me ajudando, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Você que já tem esse controle e já teve uma experiência com ele, deixa aí nos comentários também para ajudar o pessoal e para eu saber a sua opinião, se você tem mais algo a acrescentar em relação ao que eu falei. Não se esqueçam do like, deixem os seus comentários, compartilhem. E se você não é inscrito, é novo aqui no canal, considere se inscrever se você gostou desse conteúdo sobre hardwares e periféricos, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.